Olá, turminha, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar História. Então, abram o livro de História de vocês na página 60. Nós vamos estudar sobre os indígenas. Então, vamos à leitura? Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras. Antes mesmo da chegada dos europeus, já viviam aqui. Os indígenas vivem em ocas organizadas em tribos. Tem um guia espiritual chamado pajé e um líder conhecido por cacique. As mulheres são responsáveis pela alimentação, pelo cuidado com as crianças, pela agricultura e pela fabricação de diversos utensílios necessários às atividades do dia a dia. Os homens são responsáveis pela caça e defesa da tribo e também fazem a escultura das ocas. As crianças e os idosos também são responsáveis pela fabricação de utensílios e pela cobertura das ocas, mas só os idosos podem participar das decisões da tribo junto aos outros adultos. Os indígenas utilizam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e têm dança própria, assim como diversas histórias. Então, hoje nós estamos estudando um pouquinho sobre os indígenas, né? Nós vimos aí no texto que os índios eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Antes dos europeus, né, dos portugueses chegarem, os índios já viviam aqui. E eles têm a sua organização, né? Eles moram em casas chamadas de ocas, como nós vemos aí na figura, né? Como são as ocas. E lá eles têm uma pessoa que cuida da espiritualidade deles, né? Da parte religiosa, chamada pajé, e um líder conhecido por cacique. Então, o cacique é meio que o líder da tribo, né? E o que as mulheres fazem lá? As mulheres, elas ficam responsáveis, né? Pela alimentação, né? Fazer comida e cuidar das crianças. E também elas trabalham com a fabricação, né? De alguns utensílios, né, da casa, como aqui diz, né, são responsáveis pela cobertura das ocas, mas só os idosos podem participar da tribo junto com outros adultos. Então, o que as crianças fazem? As crianças e os idosos, eles também podem ajudar as mulheres a fabricar esses utensílios, né, que eles fazem lá na tribo. Então, eles fazem muitas coisas, eles fazem brincos, fazem cestinhos, né, com folhas, bananeira. Então, eles fazem muita coisa e usam no seu dia a dia. E os homens, eles caçam, né? Eles trazem a comida, né? Eles caçam com arco e flecha, como nós estamos vendo aí na figura. E eles também constroem a casa deles, né? Eles fazem as ocas. E eles também gostam de se divertir, né? Os índios, eles usam aí muitos instrumentos musicais. E tem também a sua dança própria. Agora aí na atividade, né? Nas atividades, número 1 diz assim: dentre as raças que formaram o povo brasileiro, pinte aquela que primeiro habitou as terras brasileiras. Então, quem habitou primeiro as nossas terras? Foi o negro, o branco ou o índio? Pinte aí. No número 2, vamos observar as fotos e escrever como são as ocas das tribos. Então, nós temos aí duas fotos, né? Duas ocas. Como são essas ocas? Nós vemos aí que a oca é feita de palha, não é mesmo? A oca é redonda. Nós não podemos ver dentro da oca, né? Mas nós vemos aí que ela é bem protegida, né? Tem uma sombra embaixo, né? Aí da primeira foto. A outra foto tem uma escada. Então, nós podemos aí descrever o que nós estamos vendo, tá? Visualizando. No número 3, nós vamos circular o pajé. Quem vocês acham que é o pajé aí nessa foto? Eu acho que eu já achei, é o que tá com o cocar, né? E no número 4, diz assim: observe as imagens abaixo e pinte a atividade que é responsabilidade das mulheres. Então, as mulheres, elas caçam ou elas fazem a comida, preparam a comida? Elas preparam a comida, então nós vamos pintar a segunda imagem. No número 5 diz assim: dentre os utensílios abaixo, marque apenas aqueles herdados dos indígenas.
Então, o que nós herdamos aí dos indígenas, pessoal? A rede, né? A rede, ela veio dos indígenas. Então, nós podemos aí marcar um X na rede. Ok, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa matéria de hoje, né? Aprendemos um pouquinho sobre os índios, né? Vimos como eles vivem, o que as mulheres fazem, o que os homens fazem, né? Quem é o líder deles, né? Como é a casa dos índios, como são. Enfim, aprendemos muita coisa hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, meus amores, nós vamos confeccionar um cocá, tá? Então, você aí que está em casa, né? Pode confeccionar um cocar de pena, pode confeccionar um cocar até mesmo com papel colorido, né? Eu vou deixar umas fotos aqui para vocês de alguns cocares e vocês podem se basear nessas fotos, tá bom? Aí, quando vocês terminarem de fazer o cocar, vocês me mandam a foto, ok? Do cocar que vocês fizeram. Espero que vocês se divirtam bastante fazendo o cocá. Tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo e até a próxima!